Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. Eu espero que esteja tudo bem com você e eu gostaria de compartilhar contigo uma formação que eu estou oferecendo em Theta Healing, o DNA básico. O curso acontecerá entre 17 e 19 de abril no Ganesha Yoga, aqui em Itu. Vai ser na sexta, sábado e domingo, sendo sexta-feira das 6 da tarde às 10 horas da noite e no sábado e domingo das 9 às 17. Se você quer aprender Theta Healing, quer aprender um pouco daquilo que eu faço, do jeito que eu trabalho, essa é uma grande oportunidade que eu estou abrindo para você nesse momento. Para mais informações, é só você acessar o meu perfil aqui na Paranormal.plus, que ali constam os ícones para acessar o meu Instagram ou o meu WhatsApp. E caso você queira falar diretamente sem precisar ir até o meu perfil, é só me chamar no Instagram, eu.andrecastro, ou pelo WhatsApp, que é o 11 97600 6792. Dito isso, eu gostaria de falar com você hoje sobre um assunto que pode ser um tanto quanto polêmico. Eu gostaria de conversar com você sobre o sagrado masculino. Hoje em dia, nós temos uma visão extremamente distorcida sobre o masculino na nossa sociedade. E não é para menos. A gente percebe que existem um número muito grande de homens que estão completamente fora de um eixo, completamente fora de um equilíbrio, completamente fora daquilo que nos torna homens. E antes que você se incomode com esse assunto, eu gostaria de pedir para você manter a mente aberta, porque eu vou trazer alguns conceitos de arquétipos do masculino que eu utilizo na minha vida. E eu gosto de pensar, eu gosto de me ver como um homem másculo, heterossexual, que tem este masculino equilibrado junto com o feminino. E dessa maneira eu posso oferecer aquilo que eu tenho de melhor como homem para a sociedade que a gente vive hoje. Inclusive, meu trabalho terapêutico, também voltado para homens, busca trazer este equilíbrio para esses homens que se sentem, por vezes, o que pode incomodar um pouco a você que está ouvindo isso é quando a gente começa a trazer que o homem também tem alguns problemas, o homem tem algumas dificuldades e que precisam ser vistas com carinho. E eu sei que existem muitas pessoas que dizem que isso não deveria ser uma, uma obrigação da parceira, uma obrigação do parceiro, de seus filhos ou da sociedade em geral. Mas se ninguém se responsabilizar por estes homens, quem que vai se responsabilizar por eles? Porque se um homem busca um auxílio e ele não encontra, ele é rechaçado apenas pelo fato de ser homem, como que a gente pode permitir que este homem melhore se nós não oferecemos uma chance real de melhora para essas pessoas? Em momento algum, eu quero que você pense que eu estou dizendo para você, mulher, que você tem que maternar um homem. Não é essa a ideia desse programa do Caminhos da Consciência hoje. Eu gostaria apenas de trazer para você conceitos de arquétipo, conceitos de como funciona a mente masculina, para que você possa, de repente, entender onde que o homem está pecando e o que ele poderia fazer para que ele se equilibrasse e pudesse ser um ponto de referência positivo na nossa sociedade e deixar de ser um ponto negativo. Existem em nós homens 4 arquétipos que são dominantes na psique masculina. São eles o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Antes que eu comece a falar sobre os arquétipos, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para nós. Hoje em dia, a gente vê que muitas vertentes da nossa sociedade dizem que nós homens, a gente tem que sair de cena.
Na verdade, nós acreditamos que nós precisamos de mais homens na cena. Porém, todavia, entretanto, mais homens em equilíbrio. Nós hoje não temos o que nós podemos chamar de ritos de passagem. Nós não sabemos, nós não aprendemos como sair de uma energia infantil para uma energia adulta. Antigamente, nós tínhamos alguns ritos de passagem masculinos, como até hoje existe em algumas tribos indígenas, onde indígenas não, né, a gente não utiliza mais essa palavra, a gente usa como povos originários hoje em dia, né, se eu não me engano. Enfim, perdoe-me pela gafe. Então a gente sabe que nos povos originários existem alguns processos, existem alguns rituais onde o menino sai dessa energia infantil e vai para uma energia adulta. Existem até alguns deles que, né, daqueles jovens que precisam colocar a mão dentro de uma luva cheia de formiga e ficar por um tempo ali para provar que é homem, para se mostrar forte, para entender como funciona a vida, como a vida funciona. Existem também o retiro que fazem com esses jovens, com anciões, onde esses detentores de todo o conhecimento de uma tribo passa as informações para esses meninos e eles acabam se formando homens. Na nossa sociedade hoje, nós não temos esse tipo de processo. Nós simplesmente, homens, vamos crescendo e vamos aprendendo aquilo que a gente vai vendo, seja pela internet, seja através da rede social, e cada vez mais a gente vai se desequilibrando do nosso papel masculino. Nós nos chafurdamos em conteúdos que não trazem algum tipo de mudança. E quando a gente está buscando conversar ou a gente encontra pessoas mais velhas que poderiam trazer algum tipo de conhecimento para a gente, os homens de hoje em dia não querem saber desses conhecimentos. E por conta disso, muitos não conseguem sair, sentem uma dificuldade imensa ou não fazem a menor ideia do que fazer com a idade que vai chegando e com os comportamentos que vão apresentando. E isso era uma coisa que precisava ser muito mudada nessa nossa sociedade. As mulheres ainda têm aquele velho ritual dos 15 anos de idade, né, onde a menina vai ser apresentada para a sociedade. Não sei se isso poderia ser considerado um rito de passagem da menina para a mulher, porque a menina para a mulher normalmente é visto quando essa menina menstrua. E nós homens não temos esse tipo de, de conduta ou de tradição. A tradição que nós tínhamos foi perdida durante o tempo. E então eu vou abordar agora, nesse momento, o primeiro dos arquétipos, que é o arquétipo do rei. Quando nós temos um homem que ele está em equilíbrio com o seu arquétipo do rei, ele é o cara que sabe governar a vida dele. E quando um homem sabe governar a sua própria vida, este governo acaba sendo trazido para as pessoas ao seu redor. Então, esse homem, quando ele está com esse arquétipo de uma maneira equilibrada, ele está, como a gente costuma dizer, nós temos dois polos em todos os arquétipos. Nós temos o polo da sombra e nós temos o polo da plenitude. Poderíamos chamar de luz. Tá? Então, quando esse homem ele está com o rei na sua luz, ele é o cara que permite que as pessoas floresçam ao lado dele. Ele é o cara que permite que as pessoas entreguem, que elas possam desenvolver o melhor que elas têm dentro de si, sem que ele se sinta ameaçado pela capacidade alheia, vamos colocar assim. Ele é um cara que sabe gerenciar a sua vida, ele sabe gerenciar os seus sentimentos. Ele é um homem justo, tá? Ele é amoroso, ele é acolhedor, ele consegue perceber as dores, ele consegue perceber as necessidades de todos aqueles que estão ao seu redor e assim ele consegue fazer com que a vida seja mais leve e que todas as pessoas que estão ao lado dele vivam em harmonia com a presença dele. Quando esse homem que tem um rei que está totalmente na sombra, onde ele está desequilibrado,
a gente poderia chamá-lo de um rei tirano. Ele é aquele cara que vai impor tudo o que ele acha que tem que impor, ele não permite que ninguém cresça, tudo tem que ser do jeito dele, é da maneira que ele faz. Eu falo e você fique quieto e você obedeça. Então ele é aquele cara que, não vou chamá-lo de sargentão, porque a gente pode ofender sargentos que são reis em seu perfeito equilíbrio, na sua plenitude. Mas ele seria realmente aquele cara tirano. É aquele cara que faz do jeito que ele acha que tem que ser feito e não aceita que ninguém ameace o seu reino e aquela posição onde ele está. O segundo arquétipo que eu gostaria de trabalhar, né, de trazer para você um pouco de luz para esse, pra esse arquétipo, é o do guerreiro. Quando a gente fala do guerreiro, nós normalmente trazemos a concepção da violência. Quando a gente fala de alguém que está em guerra, normalmente nós estamos falando de pessoas que são violentas, de pessoas que precisam praticar alguma violência, até mesmo para manter a sua própria integridade. Quando nós falamos sobre o arquétipo do guerreiro, nós estamos dizendo sobre a força que nos faz ir para frente. É aquela energia que nos faz bater uma meta, é aquela energia que nos faz colocar um sonho na nossa mente e correr atrás de fazer com que aquilo se torne uma realidade. É o que nos motiva a levantar todo dia pela manhã e vir trabalhar. É o guerreiro dentro de mim, que está fazendo eu vir aqui nesse dia de hoje gravar este programa para o Caminhos da Consciência. É essa energia que eu faço, que eu utilizo para conduzir meus atendimentos, para fazer as minhas artes e todo o meu desenvolvimento da minha comunicação através das redes sociais. Então, é quando a gente tem este nosso guerreiro em plenitude, na luz, a gente usa esta energia para fazer as coisas acontecerem com respeito a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Existe uma maneira, uma filosofia, digamos assim, japonesa, que diz que todos os problemas eles só podem ser resolvidos de duas formas: em frente e de frente. Então a gente sempre precisa encarar essas dificuldades, estes problemas de frente e sempre seguindo em frente, quando a gente tem esta percepção do guerreiro na sua plenitude. Quando esse guerreiro ele está na sombra, quando ele está totalmente desequilibrado, ele pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ser um masoquista, aquele cara que adora sofrer, né? Ai, a minha vida não é legal, tudo na minha vida dá errado. E você pode ver que quando a gente começa a trazer essa coisa do tudo dá errado, você percebe que existe uma raiva, existe uma força ali dentro que é utilizada de maneira negativa. E você tem também vamos dizer assim, o sádico, que é aquele cara que ele vai fazer o mal com toda a força que ele puder imprimir em alguma coisa. E então, quando nós temos esse guerreiro que ele está totalmente desequilibrado, ele se apresenta nessas duas formas. Ou ele é o cara sádico, que ele até faz acontecer, mas ele passa por cima de todo mundo. Ou você tem aquele cara que é o masoquista, que é o cara que tudo sempre dá errado para ele, nunca nada dá certo, e ele está sempre utilizando essa raiva para machucar as pessoas e a si próprio. Num terceiro momento, um terceiro arquétipo é o arquétipo do mago. Quando esse homem tem este mago na sua plenitude, quando esse mago está na luz, ele é aquele cara que ele vai ensinar pessoas. Ele vai contribuir com aquele conhecimento que ele tem. Ele vai contribuir com sua experiência. Ele vai contribuir de forma agradável, de forma leve e muito amorosa tudo aquilo que ele sabe para auxiliar pessoas que estão ao seu redor. Então ele é aquele professor, ele é o cara que vai ensinar, ele é o cara que vai permitir que as pessoas, por vezes, sejam melhores do que ele. É o cara que ele permite que todo aquele conhecimento que
habita nele esteja disponível para aquelas pessoas que queiram aprender com ele. Então, ele não segura nada daquilo que ele conhece, ele simplesmente sente o prazer em permitir que as pessoas aprendam com ele, e ele sente prazer de que as pessoas venham até ele perguntar, venham consultar aquilo que ele sabe fazer. Quando você tem esse homem no mago, na sua sombra, ele é o cara que vai manipular as coisas. Ele vai utilizar da inteligência dele para manipular tudo aquilo que ele puder manipular para o bem próprio dele. Ele seria, um exemplo que eu poderia trazer para você, ele seria aquele médico que sabe que se ele receitar o medicamento A, ele vai curar o teu problema. Só que ele vai perder um cliente. Então, ele vai te receitar o medicamento B, que vai dar uma aliviada nos seus sintomas, nas dores que você sente, mas ele mantém você ali vamos dizer assim, sob a sua capa. Ele não perde o cliente. Então, ele não te traz a cura, mesmo sabendo dessa cura, porque se ele trouxer a cura, ele vai perder você. Poderíamos dizer que a mídia, por vezes, utiliza esse mago de uma forma totalmente desequilibrada. É aquela mídia que sabe a informação, ela tem a informação correta, mas ela te passa o que hoje nós chamamos de fake news, né? E isso a gente vê em todos os lugares, em todas as, as vertentes hoje que trabalham com informação. Então, quando você conhece, você tem contato com um homem que está com este mago totalmente desequilibrado, é esse cara que vai manipular informações. Enquanto o mago que está totalmente equilibrado é aquele cara que vai contribuir com o conhecimento. Poderíamos dizer que um homem como o seu mago na plenitude é o cara que entra num fórum de algum assunto na internet e contribui com aquilo que ele conhece, sem esperar alguma coisa em troca. Tá? É como nós que trabalhamos com, com a espiritualidade, que fazemos conteúdos onde a gente ensina alguém alguma técnica que possa mudar a vida deles, alguma oração, e a gente traz reflexões que sejam positivas. Somos nós utilizando o nosso mago na sua luz, na sua plenitude. E o último que nós temos dentro de nós, que são daqueles mais perceptíveis, é o do amante. Quando este homem está com o teu amante na plenitude, na luz, ele não é o cara que sai conquistando todas as pessoas, tá? Não é este o amante na plenitude. Ele vê a beleza em tudo o que é da criação. Ele vê a beleza de um pôr do sol, ele vê a beleza de uma criança, ele vê a beleza de um relacionamento, ele vê a beleza e a importância de sua parceira na sua vida. Ele é um cara que ele consegue enxergar o bom, o belo, o bonito da vida. Só que ele não é aquele cara que fica, como é que a gente pode dizer assim, viajando na maionese porque tudo é lindo e maravilhoso. Quando ele começa a fazer isso, ele está na sombra deste arquétipo. Porque quando o homem acha que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que todas as pessoas são boas, que tudo que acontece neste mundo é positivo, eu estou querendo olhar para a vida só pelo lado positivo das coisas, eu deixo todo o negativo de lado, eu começo a me enfiar em vícios, eu começo a buscar apenas o prazer das coisas da vida. É quando eu estou com o meu amante totalmente desequilibrado, ele está totalmente na sombra. Então, quando o homem está com este amante na luz, ele é o cara que sabe reconhecer as belezas da vida, mas ele sabe reconhecer também que nem tudo é belo. Que ele não precisa dar tanta atenção, mas ainda assim se proteger daquela maldade. Ele sabe que existe, ele não ignora. Ele pode não dar muita atenção, mas ele não ignora. Diferente de quando este homem está desequilibrado. Ele ignora o negativo da vida e tudo para ele vira uma fonte de prazer. E quando tudo vira uma fonte de prazer, esse homem fica sem limites. E ele acaba entrando, como eu disse, em vícios, em um lugar onde
é muito difícil de sair. E quanto mais ele tenta sair deste lugar, mais difícil vai ficando para ele. Quando o homem está realmente com o seu amante em um total desequilíbrio, tirá-lo de lá é uma tarefa muito árdua. Então, quando você tem este homem que ele está em um perfeito equilíbrio, você poderia defini-lo da seguinte maneira. Ele é aquele cara que ele sabe respeitar o seu espaço e o espaço dos outros. Ele é o cara que sabe utilizar a força dele para criar e não destruir. Ele é o cara que sabe compartilhar aquilo que ele sabe, com amor, com tranquilidade, com respeito ao tempo do aprendizado das pessoas que estão ao seu redor. E ele sabe reconhecer a beleza de todas as coisas desta criação. Então é deste masculino que a nossa sociedade tanto necessita. Por isso que eu digo que nós precisamos ter mais homens dentro da nossa sociedade e não menos. Porque quanto menos nós tivermos homens neste equilíbrio, logicamente mais desequilibrado e mais difícil será a vida para todos ao redor. E entenda, quando esses homens estão desequilibrados, eles não prejudicam apenas as mulheres, eles prejudicam a sociedade em geral. Então, o que eu quis trazer para você no programa de hoje é apenas um conceito, apenas uma forma de você começar a olhar para os homens que estão na sua vida e começar a entendê-los um pouco melhor. Hoje nós sabemos que existem muitos lares onde a figura masculina não se faz presente. E que eu já atendi algumas pessoas, eu já atendi algumas mulheres que buscam fazer de seus filhos, homens, totalmente o contrário do que foram seus parceiros. E quando a gente coloca o menino nessa posição, nós temos algumas coisas que a gente precisaria olhar. Se você teve um homem na vida que foi totalmente autoritário, é muito provável que você queira criar o seu filho na outra polaridade, totalmente submisso. E um homem submisso, ele não é um homem bom, ele é um homem fraco. Ele vai ser aquele cara submisso onde todos vão mandar nele, ninguém vai ter respeito por esse homem. Então a gente precisa ir aprender a trazer este menino para um equilíbrio, onde ele pode sim ouvir algumas críticas, onde ele pode ser guiado, mas que ele tenha também a consciência do valor que ele tem. Que ele pode sim dizer um não e que ele também pode impor limites. Tem que ser equilibrado. A gente não pode simplesmente ver um menino ou ver o pai, que o pai era extremamente desequilibrado numa polaridade e trazer o filho para uma outra polaridade que também não vai ser legal. A gente tem que aprender a fazer com que os nossos meninos se equilibrem. E a gente precisa urgentemente salvar os nossos meninos. E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer nesse programa de hoje. E se você tiver alguma coisa que você gostaria de comentar, de trazer para discussão, gostaria de te ouvir. Me acione lá pelo Instagram, eu.andrecastro, ou pelo WhatsApp, 11 97600 6792, e vamos conversar um pouco sobre o masculino sagrado. E no próximo programa eu vou trazer para você o masculino sagrado da mulher. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti. Que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.